noite, amigos. Às vezes uma melancia resolve isso. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira. Resolve que eu digo para refrescar, professor. Quem pensou em outra coisa? Boa noite. Felipe, falei que uma melancia resolve alguns problemas. Não para mim, eu não preciso da melancia. Não. Mas a melancia para resolver. Para refrescar na praia, uma bem melancia bom, resolve. Bem bom. Tá? Resolve outros problemas também. Claro. Estamos abrindo nesta sexta-feira, 31 de janeiro. Abre a janela, formosa mulher. Não, mas não, fechou a janela. Fechou, então. Não, algumas janelas. Sim, as janelas mais importantes. Da China, da Turquia, da Rússia, dos Emirados Árabes. Ainda não. Essas janelas tu está dando para esperança para sair uns refugos, né? Não vão sair grandes. Como refugo? E para a China? Quem que vai para a China do Brasil? China vai refugo? Do Brasil? Pergunta pro Everton se ele não queria ir para a China. Ficou brabo com o presidente na época. Aqui nós só estamos contando a parte boa. O Everton ficou pé da vida quando os chineses queriam fazer aquele negócio que agora o Pablo Mari fez, o Flamengo fez com o Pablo Mari. De última hora, né? Eles tiveram uma proposta dia antes de fechar a janela. Mas aí, nesses moldes do Pablo Mari para o Arsenal, 5 milhões, 6 milhões pelo empréstimo de euros. E aí paga só a diferença depois, porque é um migué que eles dão lá, né? Para poder ser aceito nas federações. E a China queria fazer a mesma coisa. Ia pagar um caminhão pelo empréstimo e depois complementaria. Como não deu tempo de discutir, o Grêmio rechaçou e o Everton não gostou. Mas o Everton agora vai para o Everton, né? Depois da entrevista dele, que falou com o Ancelotti, que vai aprender muito com o Ancelotti, ele deixou claro, eu só não fui agora por causa do fair play financeiro. É o que ele disse. Ou porque a janela do meio do ano faz com que os clubes planejem um pouquinho melhor e tal. Agora está no meio da temporada europeia. Ele vai chegar para a próxima temporada no meio do ano. É diferente. Mas tá rolando a bola aí. É provável que seja verdade, até porque ontem ele já demonstrou um entusiasmo e uma vontade que não tinha tido nos últimos jogos do Grêmio. Não por querer, às vezes, né? Não é mas é que o cara tranca mesmo. Não é no sentido de querer. Ontem ele voltou a ser protagonista. E eu não estou pegando só os 2 jogos anteriores do Grêmio. Eu estou pegando os últimos jogos do ano passado. Não é que o Everton fosse ruim, muito longe disso. Mas ele não foi protagonista. Ontem ele estava... Não, ontem ele estava endiabrado. Como é que ele estava fazendo jogar de cabeça? Cadê esse tamanho? Não, ele participava às vezes 3 vezes do mesmo lance. Mas esse é o jogador que se cogita uma venda para os grandes da Europa. Esse é o jogador convocado para a seleção brasileira e não o Everton. Mas, professor, hoje ele deu uma entrevista em que ele fala abertamente que conversou com o Ancelotti, que é o técnico do Everton da Inglaterra, que conversou com o Richarlison, que é brasileiro, que joga lá, e disse textualmente que vai aprender muito com o Ancelotti. Ou seja, ele está com tudo acertado para o meio do ano, só não foi agora porque existe uma coisa na Europa. Existe uma coisa na Europa chamada fair play financeiro, que os clubes não podem pagar, o Grêmio queria receber à vista, por isso que ele vai no meio do ano. Ponto. Agora, valia a pena explicar um pouquinho esse fair play financeiro, porque ele é tão bom, tão importante, e a gente que importa tanta porcaria, porque não importa alguma dessas coisas boas. É isso aí. Fair play financeiro basicamente gasta-se o que se arrecada. Basicamente é isso. Não se pode gastar além, mesmo um PSG que tem um aporte do Sheik, mas tem lá um do limite, Qatar, tem um limite. Se o cara arrecada trilhões e gastar trilhões, ele desequilibra as competições. E aí tem um limitador, não é assim? Sim. Porque são duas coisas. É isso aí. São duas verdades. Exatamente. Uma verdade é que tu não pode gastar o que tu não arrecadou. Porque daí... E a segunda verdade é que tu não pode gastar infinitamente. E tu não pode arrecadar infinitamente e gastar. Sim. Fizeram até na China agora um limitador. Porque tinha clubes lá que parecia o Silvio Santos jogando dinheiro para cima. Mas isso dá para ver bem no que aconteceu com o Gabigol. A Inter de Milão vendeu o Gabigol para o Flamengo e por isto pôde comprar um jogador do Tottenham, eu não lembro o nome,
E com isto, o Tottenham, vendendo esse jogador para a Inter de Milão, pôde comprar o Lo Celso, que estava emprestado. Baita jogador. Sabe? Eriksen, não foi? Eriksen, perfeito. Eriksen foi o jogador vendido pelo Tottenham para a Inter de Milão. Felipe. Não, eu acho que essa situação do Everton... O melhor Everton... jogador do Grêmio dos últimos tempos é Luan, é Everton, é Zé Roberto, vamos ver quem mais. Jeromel. É Pedro Jeromel. Marcelo Groi. Pedro Jeromel. Será? Pedro Jeromel. O Grêmio é um com o Jeromel e outro sem. Pode olhar. Ele dá um empuxo pro Todo time. mundo joga bem do lado de Jeromel. Quem é que joga mal do lado de Jeromel? Ontem apareceu outro bom jogador que o Grêmio contratou, hein? Esse Vitor Ferraz, que eu sempre gostei a carreira inteira. Mas, né, vamos ver, é arrancado. Não, tem uma sombra boa também. Mas ele é um bom jogador. Pode não dar certo. Sabe, isso é do futebol. Agora, ontem me chamou a atenção como o que é o desgaste. Volta 2 anos. O Grêmio na segunda ou terceira partida do campeonato, perdendo no primeiro tempo, ninguém ia sonhar em ter vaia. E ontem teve. Por estar perdendo por São José, quando o Grêmio tem 2 semanas de treinamento. Cai um pouco de desempenho, como foi o final do ano passado, ferro já vem. Não só caiu um pouco do desempenho, é que o Grêmio, como diz o Renato, acostumou mal a torcida. O Grêmio ganhou em 16, o Grêmio ganhou em 17, nós estamos falando de títulos grandes, significativos. O Grêmio não ganhou nada em 18, significativo. O Grêmio não ganhou nada em 19. Menos ainda do que 18. E ainda teve a afronta do Renato para a torcida com a escalação do André. Não, em 2 decisões, né? Com a reiterada... Não, e de novo, sabe? Então, ele não é Jesus Cristo na Terra, não. Tu vai acumulando as coisas. Felipe... Jeromel, Everton, Luan, Zé Roberto, Kahneman, acredito Marcelo Groi. Acho que o Zé Roberto nem jogou na Arena. Acho que não. Não jogou? Eu acredito que, assim, de uma maneira... Eu acho que o Jeromel, ele nunca foi o melhor, né? Sempre teve alguém melhor do que ele. Mas eu acho que ele foi o segundo... Média? Ele sempre é o segundo melhor. Ele nunca desequilibrou, ofensivamente falando. Defensivamente, sim. Mas ele sempre ficou assim, o melhor era o Luan, ele era o segundo melhor. O melhor é o Everton, ele é o segundo melhor. O destaque era o Arthur, ele era o segundo melhor. Então, o Arthur, eu nem perguntei do Arthur. Então eu concordo com o senhor, porque eu acho que ele, de uma forma geral, desde o que chegou até hoje, é o que mais representa eu nem botei o bom Michael, momento, né? Michael? A trajetória do Jeromel, a média, eu acho que a regularidade dele. A regularidade alta. Não uma regularidade medíocre, uma regularidade muito alta. Professor, vamos fazer uma análise sintática. Professor. Meu Deus, sexta-feira. Ele já cantou e agora vai fazer análise sintática. Bom, o homem dos biscoitos, Zezé Ferrari, ele tem uma tese a respeito daquela bobagem que ele dizia, o Roger fez o esquema para o Renato seguir, pipipi, papapó. O Renato organiza o seu esquema a partir das ideias do Roger, que executava os treinos no campo reduzido, era o Rogerinho, papapá, e tu estava lá dentro. Se quiser falar, pode falar. ou se não quiser falar, tá bom. Como diria o Zambuja, não quer falar, não fala. Agora, o Ferrari tem uma frase. Maicon é que ditou as regras. A partir de Maicon, quando lhe deram liberdade de organização na meia cancha e tal, é que o Grêmio conseguiu nesse 4-2-3-1 jogar bola a partir do toque certo, da retomada, da cabeça erguida, do passe bem dado, né? de conduzir os jovens, de estruturar o meio-campo do Grêmio. Mas no ápice desse modelo, o Maicon não estava. Que foi a Libertadores. Mas não estava assim, sazonalmente. Ele não estava há 6 meses. Eu acho que a importância do Maicon é muito grande.
pela atitude. A gente já comentou várias vezes aqui nesse programa o quanto um jogador de futebol, o diferencial dele é a atitude. Óbvio que nós estamos falando do bom jogador. O ruim não resolve, mas a atitude, a postura é o grande diferencial. E isto o Maicon tem de sobra. Ele realmente é o grande líder desse Grêmio do Renato. Felipe Endres, que esteve lá nas divisões de base, que também teve orientações diversas para seguir mais ou menos esse patamar tático, né? Eu julgo que é difícil a gente colocar tanto o problema quanto a resposta do problema, né, numa pessoa só. Então é difícil a gente dizer que é só o Maicon. Acho que é um conjunto, né? Não, nós estamos falando do principal. Mas tu já elegeu o Jeromel. Eu continuo acreditando que foi o Jeromel. Ah, não, tá. O que eu acho assim, o ponto positivo do Maicon quando eu estive lá dentro, que eu acho que talvez seja o grande diferencial dele. E eu acho que não é só o Jeromel ou só o Maicon, ou foi o trabalho do Roger, nem a gestão do Renato. Não levo por esse ponto. Mas uma coisa legal que tinha o Maicon, quando eu estava no transição do Grêmio, é que ele pedia no final, a gente treinava junto, né? Então ele pedia no final dos treinos para falar com alguns atletas. Então eu acho que isso é interessante, né? Papel de líder, né? Exato, ele pegava, por exemplo, acabava o treino, e eu acho que ele tem uma humildade incrível, né? Porque acabava o treino, ele vinha pedir com licença para mim, para poder falar com algum jogador. Eu falava para ele, não precisa pedir licença para mim. Pode chegar, chama o jogador e fala... Não, e ele nem é empresário, porque agora tá se inaugurando isso aí, né? Já que no Grêmio, o Léo Moura, me incomodei aí com o assessor dele, com ele também, porque... né, ele participou de algumas negociações e era sócio de uma empresa. Mas só o Léo Moura, né? O Léo Moura é uma exceção. Isso não é comum os jogadores fazerem. Mas agora o Rafinha está contratando jogadores para o Flamengo. Contratou o Léo Pereira, a empresa do Rafinha, junto com outros pares. Léo Pereira... O zagueiro do Atlético Paranaense. Quer dizer, um bom zagueiro. 6 milhões de euros. A empresa contratou e colocou no Flamengo? Fez uma... A empresa era intermediária do negócio. Intermediou, o Flamengo pagou e pagou comissão e tal, Mas, o Rec... É uma boa contratação, hein? Não, eu só queria terminar aqui, que tem um outro ponto muito legal do Maicon também, que nos treinamentos, muitas vezes quem voltava de lesão acabava por treinar com a equipe de transição. E nos treinamentos, a intensidade que ele dava era de fazer inveja aos meninos, né? Então, acho que tudo isso, o papel dele de liderança, acho que dentro do campo, fora do campo, e o exemplo. Eu acho que o Jeromel, ele tem uma regularidade em jogos muito grande, é uma sequência muito grande. Agora, a liderança do Maicon, não só em jogo, mas principalmente o fora do jogo. Acho que ele conseguiu segurar bem, né, esse processo, e ele fazia muito papel de auxiliar técnico. Acho que essa é a palavra, né? De ajudar, de conversar, de botar intensidade no treino. Quando ele ia treinar com a gente, dava gosto de dar o treino, não precisava falar nada, não precisava puxar pelo cara do profissional. Ele ditava o ritmo, né? E o ritmo sempre intenso, sempre alto, então isso é um ponto interessante. Agora já não está mais tão alto assim. Olha, mas tu vê que ele voltou e jogou 3 jogos inteiros. Quem sai é o outro menino que veio do Cruzeiro. É o Lucas Silva. Mas esse não jogava 8 meses. Tudo bem, mas para ele sair, o Maicon jogou 3 jogos consecutivos em 8 dias, jogando os 90 minutos. A lista do Internacional dos 25, né, que saiu no final da tarde, aí por volta das 18h10... Danilo Fernandes, Heitor, Fux, Moledo, Musto, Wendel, Potker, Edenilson, Guerreiro, D'Alessandro, Sarrafiori. Isso aqui de 1 a 11, por incrível que pareça. Alguns mantiveram a numeração da antiga titularidade. Heitor, o Fux tem, porque o Cuesta joga com a 15, o Fux ficou com a 3. O Moledo ok, Musto 5, herdou a camisa que era do Dourado, né? O Dourado até era 13, né? 13? 13. O Wendel 6, Potker 7, Edenilson 8, Guerreiro 9, D'Alessandro 10 e o Sarrafiori número 11.
Agora, Quer Lomba dizer que 12. então confirmaram a venda do Wellington Silva. Liberaram. Wellington. Encerrou Foi. antes o empréstimo. Foi, Vai com Deus. foi. Divulgaram nota, inclusive, de comum acordo para encerrar O antes o empréstimo. Fluminense Só agora o- está com um novo ataque, um ataque promissor. Wellington, Silva e Fred. Só o Wendel que não vai, né? Não, Wellington Silva, Fred e o Nenê na armação, né? Para ser um ataque. Não, mas tá bem. Eu gosto de velho. Olha aqui, o Marcelo O Lomba. Nenê é bom jogador. Bom jogador. Não, mas os três são bons E jogadores. esse Wellington Silva na maleza, que tá o Fluminense, vai jogar. E o Fred joga no Fluminense com essa maleza também. Joga. Só para quem teve Pedro, vai ter o Fred agora. Tá bem? O Pedro é reserva do Gabigol no Flamengo. Que loucura isso. Marcelo Lomba, Johnny, Patrick, Cuesta, Moisés, Galhardo, Nonato, Lindoso, Roberto, Bosquilha, Rodinei, Marcos Guilherme, Daniel e Pedro Henrique. Não tem ninguém da copinha aqui, né? Sim. Não. Normal que não tenha ninguém da Copinha. Não, mas... Tem que ter do time de transição. Senão, para que ter transição? Não, mas tem uns que são melhores que da transição, né? Sim, mas será que na transição não tem ninguém? Rec, o que é difícil. Se fosse de... pensar assim, Vinícius Júnior não estaria no Real Madrid, o Renier não estaria no Real Madrid, O que isso? o Paulinho não estaria... O Curitiba não vendeu um garoto de 17 anos agora, que também nem o que jogou no isso tem principal, que o ver? Ian. Se não botar na vitrine principal, não pega preço. A única exceção é o TT. Mas o que isso tem que ver com a ideia de que se tu tem um time de transição, Não, mas não tem da transição também. Marrec, o que eu estou tentando dizer é que se faz um time de transição... Não tem o Pedro Henrique da Copa São Paulo. Seja no Grêmio... Foi tirado de lá. Seja no Internacional, se faz uma transição... Olha a frase que eu vou dizer. Para fazer a transição. Quando... Veja que profundo. Isso é eu devo importante. ter pensado Filosofou muito para chegar Mas nessa como- frase. Como a vida é muito dinâmica, como diria Rafael do Bandeira do Santos, o futebol é dinâmico. Todos os dias tem alguém que surge para virar referência técnica. Sim, E esses têm que ter guarida. sim, mas os da transição não tem que ter guarida. Não tem que se dar uma oportunidade para ver ou então mandar embora. É isso que eu não entendo. O TT não quis entrar nessa fila e marchou. Não, eu concordo com o senhor. marchou. Eu concordo com o Ficou senhor. bem mal. Eu acho que o transição é justamente para isso, né? Porém, eu faço um contraponto que é o seguinte: muitas vezes cada um, entre aspas, fica pronto com uma idade diferente, né? Isso. Então, o que eu acho interessante muitas vezes o menino que jogou o Brasileiro Sub-23, e aí nós estamos pegando duas categorias campeãs, né? A 23, campeã brasileira, e campeão da Copinha. Talvez o que foi campeão Sub-23, depois do título, até hoje, não conseguiu reproduzir nos treinos aquilo que ele fez nos jogos. E se calhar ele começou de titular na 23 e foi para banco. Aquele nome mais forte. Pode ser. E nesse meio tempo surge um menino e desponta rapidamente, conseguiu despontar e foi o nome, foi a referência do clube na Copinha. Então, por vezes, como a gente fala, futebol tem memória curta. Mas é exceção. É exceção. Mas é isso. Mas é acontece, existe uma ou duas exceções. Claro. Mas claro que eu tem concordo os com o senhor que Claro que tem. O Rex citou, o Vinícius Júnior. Claro, mas eu concordo com o senhor que tem Assim a como categoria o Inter é campeão, justamente né? para isso. Assim como o Peglov pulou duas categorias. Perfeito. Entende? O Peglov com 17 anos foi tudo Direto bem. pro fim, Mas perfeito. esse, em tese, são os excepcionais. É isso aí. O que eu digo é que antes de cobrar cadê o pessoal da Copinha, Cobrar o da cadê o 23 da transição? perfeito, cadê isso? o pessoal da transição? É só isso. Perfeito. Mas aí é o seguinte, ó. Não que o Rex esteja corneteando, que ele jamais faria. É óbvio que não. Mas certamente os da Copinha vão entrar nos 5 adicionais se for para a fase de grupo. O Matheus Monteiro, aquele que fez as jogadas todas em cima do lateral direito, reserva do Grêmio, aquele ali já pode botar. Aquele ali tem que ver jogando contra adultos. Mas para jogar contra adulto tem que estar. Na transição. Tem que estar na transição. Não. que é Professor, tem que estar lá em Erechim. É onde o pau come. Que é onde se joga contra os adultos. E aí... Mas aí é só no Erechim segundo vai ter semestre. guri. Aí o Felipe, Vai ter o Carlos Eduardo zagueiro. Aí o Felipe disse muito bem. E aí aquele cara que parecia uma maravilha começa a jogar com os adultos
e já não é. Daqui a pouco vira comum. E daqui a pouco vira comum. Então, para isso, sabe? Não, tem o Lincoln do Grêmio, é o maior exemplo disso. O Filipão barrou o Douglas, claro, no Dia das Mães, dia 13 de maio de para botar um menino de 17 anos 15, que não estava pronto, que não estava preparado, principalmente mentalmente, e deu no que deu. Então, assim como dá para citar o Vinícius Júnior, dá para citar o Lincoln. Então, para isso serve a transição. A transição é para os normais. Claro que surge um extra-classe que o Felipe disse bem, ele pula 2, 3 categorias. Não pode engessar o processo. Nunca. O Praxedes podia estar nessa lista, mas daí vamos ver quem é que podia sair. Mas tu tem que pensar que antes de estar na lista para jogar o gauchão, o cara tem que jogar na transição. Não, ou não na transição, professor, tem que estar em Erechim para jogar agora com os reservas, ele está na lista adicional do gauchão. Mas eu acredito... É que o homem gostou do Johnny, por exemplo. Porque senão podia pôr o Praxedes. O Johnny já está 1 ano ali. Sim. O Johnny está 1 ano. E o Dair botou até aí. Jogando com os adultos, ele entrou... Treinando, se ambientando. Alguns perderam terreno. Zé Aldo perdeu terreno. Zé Gabriel perdeu terreno. O Eric perdeu terreno. Outros se perderam. O Eric perdeu terreno. Alguns que eu não vou citar, e nem estou falando nem Grêmio, nem Internacional, nem... Mas lembra que o Eric foi lançado, jogou, perdeu terreno. Acontece. Mas são meninos. O normal é o menino oscilar. E alguns perderam para o gin com energético. Acontece também. Também. Acontece com os velhos de 30... Velho no futebol, com 30 anos. Claro. Tem jogador que se perdeu pelo contra-cheque. Mas eu fico com pena dos novos. Tem uns que já estão com a bufunfa. Mas é que tem jogador que se perdeu no meio do caminho pela quantidade de zeros no contra-cheque. Bom, mas isso aí é o seguinte. Isso faz parte. Isso faz parte. Agora, voltando, a ideia de um grande clube como o Grêmio Internacional manter um time de transição é para o jogador normal. Tipo o Everton. Pronto. O Everton não pulou etapas. Ao contrário, o Everton foi um jogador que demorou para crescer, tanto que o Grêmio compra o Fernandinho, ganha Libertadores com o Fernandinho de titular. Nós estamos falando de 17. Não, o Grêmio não comprou o Fernandinho naquela época. Ele comprou antes, ele voltou de empréstimo e estava ali no Grêmio. Eu quero dizer o seguinte, o Grêmio pega o Fernandinho de volta porque o Everton... E bota ele pela experiência na vaga do Pedro Rocha e não o Everton não estava pronto. E o Grêmio fez muito bem. Foi por o Grêmio dar esse tempo ao Everton que o Everton pôde crescer, e quando explodiu... Agora aí, professor, o Felipe, talvez, que esteve lá dentro, pode me ajudar. Eu busquei alguns dados aqui do Everton. Desde 2013, não tem nenhum registro de que neste período em que ele estava maturando, que ele jogou partidas oficiais pela transição. Oficiais, especialmente o brasileiro, que é o brasileiro sub-23. Ele podia treinar com a transição, mas ele normalmente treinou, acho que sempre com o titular, né? Não, é que assim, a transição do Grêmio foi criada em 2015, né? Quando o Roger chegou, que ele criou a sub-23 do Grêmio. O Grêmio não tinha sub-23. Então o Everton nunca treinou com transição. Nunca. Eu nunca dei treino para ele. Ele estava sempre como profissional. Sim, agora um ponto importante, desculpa, professor, é comparar o Everton com o Arthur. Claro. No processo, porque Everton vai para o profissional, né, vai da 20 para o profissional, fica no profissional. Não fraqueja. Não fraqueja, mas também não tem espaço, fica, joga eventualmente. Fica ali. Crescendo. Exato. Arthur tem a chance, não vinga, daí sim Arthur vem para a transição, matura um pouco mais, amadurece onde tinha que amadurecer, sobe profissional e aí vinga. Então é legal essa comparação. Para fazer justiça ao Renato, que falam que eu só cornetei o Renato, eu elogio também. O Renato disse ontem, o Everton disse ontem, uma coisa que o Renato defendeu lá em 2016 ou 2017. Não é essa a expressão que ele tinha que usar. Não é essa. O Everton é centroavante. O Everton nunca vai ser centroavante porque ele é irrequieto, né? O Nilmar era centroavante, era irrequieto também, mas era ali, naquela linha sempre central, difícil, até caía pelos lados, tá? Mas ele tinha predileção por ali.
O que o Everton disse ontem, que o Renato sempre pediu para ele, é ficar perto do gol. É outra história. Não, e querer, e ter entusiasmo. Eu volto a repetir, quantas vezes nós vimos o Everton ganhando jogadas de cabeça? Não foi uma ontem, foram várias. Teve uma hora que o zagueiro Paulo Miranda entrou no segundo tempo, subiu para cabecear e subiu junto, lembra? Isso. E o Paulo Miranda acabou cabeceando. Eu disse, pô, mas o Everton está se esticando mais do que minhoca em terra lavrada. Mas é isso, sabe? E eu acho que esse depoimento do Felipe é extremamente importante para a gente entender que talvez se em 2013 houvesse a transição para o Everton subir, talvez não tivesse demorado tanto, porque futebol ele sempre teve. Perfeito. Agora, esse processo de maturação, isso cabe ao clube saber fazer. Bom, olha aqui, nós vamos fazer um intervalo e depois a gente vai recuperar alguma coisa aí também a respeito do que o Renato disse ontem, o que o Everton disse hoje, o fechamento da janela essa de Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha em especial, França também, né? O que significa isso? Não significa que os times brasileiros não vão perder jogadores. Ainda podem perder bons jogadores, porque o mercado periférico ele absorve a maioria, não é a minoria. A minoria é nessa janela onde os clubes têm grana, porque eles podem contratar do mundo inteiro. Deixa eu só entender uma coisa, desculpe. Tu estás dizendo que o torcedor não deve ficar tranquilo, porque mesmo que as grandes ligas tenham fechado, as ligas periféricas ainda podem vir aqui e levar jogadores? Pode. Tu está dizendo isso? Sim, senhor. Quer dizer que tu estás concordando com um conhecido teu que diz que jogam aqui os jogadores que as grandes ligas e que as ligas periféricas não querem. Mas eu cheguei a dizer uma vez, professor, não, só quero que saber aqui joga a 5ª divisão do futebol brasileiro. Que bom! Tem um amigo teu que fala isso. Eu conheço ele. Eu não sei quem plagiou quem. Ele tá careca de saber isso, né? Eu mereço. Não, mas aqui, há muito tempo, o leste europeu, a China, o Japão, a Coreia, a Arábia. Então, e tu fica os brabo. Estados Unidos, agora, se o Canadá resolver nos encher o saco. Mas tu fica brabo quando eu dizia que o jogador... Depois tem o contrário senso. Parei. Jogam no Brasil de Pelotas e no Veranópolis os jogadores que a dupla Grenal não quer. Qualquer um que a dupla Grenal quiser, vai lá e busca. Tô certo? A exceção do Tadeu Menezes, o senhor está certo. Muito bem, então eu estou certo. A mesma coisa vale a relação econômica, de poderio econômico, é a mesma. Flamengo, já voltamos. (19h34 e meio). Quando eu falei da janela, esqueci de uma janela que é muito importante, que também fecha hoje. E estava se desenhando uma troca muito interessante, sem onerar nenhum dos dois times. O Tigres liberaria o Rafael Carioca para o Grêmio e levaria para lá o André, que faria dupla de ataque com o Nico Lopes, imagina. Bom... Só um pouquinho, o Tigres do México ou de Portugal? Não, termina o contrato do Rafael Carioca agora em fevereiro. Eles ganhariam um jogador. O Grêmio se livraria... Eles ganhariam quem? O André. O André termina em dezembro aqui. O André... Eu estou falando em tese, professor. O André... Eles ganhariam em número, né? O André, como é o apelido? Balada. Obrigado. As baladas lá no Mas México. o presidente disse para mim que não interessa o que eles fazem fora. Só que ele não fazia nem fora nem dentro. Aliás, ele fazia fora e não fazia dentro. Rec, para ter uma ideia dessa Fazia negociação, fora, a torcida ainda do Grêmio, tá aí. quando se divulgou nos veículos de comunicação do México, vários torcedores do Grêmio foram, entre aspas, se lamentar nos twitters,
para tentar vender a ideia de que era um jogador importante, de que era um jogador que faria falta aqui. Os torcedores foram lá e não, vocês não vão levar esse craque do nosso time. Por favor, não façam isso com o nosso time. Para tentar induzir os caras. Não, pô, o cara é bom mesmo. Agora ficou fácil também, né, apedrejar, né? Não, mas... Porque na época que ele aprontou, foram lá fazer uma patética entrevista coletiva com a presença do presidente, do Guerra, os companheiros defendendo, o Renato dizendo que era um exagero da imprensa, que perseguem os coitados dos jogadores de futebol. Então, vamos se respeitar. Porque se tivessem ouvido a vizinha na época, bom... Assim, se ele tivesse tendo vida noturna, tendo esse apelido extremamente sugestivo, que não é de hoje. Desagradável. Né? E desse uma boa resposta em campo, nós sabemos que o campo encobre quase tudo no futebol. Mas naquela entrevista o Grêmio apostou que ele ia dar a volta por cima para massacrar quem estava querendo interpretar do porquê ele não jogava bem. Mas ninguém apostou mais. Vem cá, o Renato... Mas o Renato foi fiel às suas palavras. Mas o Renato escalou... no jogo mais importante do ano. Tu imagina, só imagina, Rec, se o Grêmio elimina o Flamengo com gol do André. O André, outra estátua. O Renato ganha a segunda estátua. Lá em Eldorado agora, porque ele que lança todos os jovens possíveis e imagináveis, na exceção do TT. Não entenderam, eu vi. Escuta, é assim. Só que... Foi o que ele tentou fazer no Gauchão, né? Quando ele bota o André, bateu o pênalti decisivo, que até é expulso das penalidades. Na verdade, o Renato, que está aqui, um grande admirador do Renato, tu é testemunha disso. Eu acho que o Renato foi bem em todas as passagens pelo Grêmio, não só nessa. O Renato foi bem em 2010, o Renato foi bem em 2013, e agora nem se fala. Agora, o Renato comete erros? Comete. Em 2012 ele perdeu um título ganho para o Falcão. Perdeu para um jogador manco. Não perdeu um título para o Falcão, ele perdeu um jogo. Isso faz parte do futebol. Jogo ganho. A campanha que ele fez no Grêmio foi muito boa. Em 2010, em 2013 e depois agora nem se fala. Teve uma passagem com o Paulo Doni que foi horrorosa. Mas ele queimava o outro publicamente. Isso depois. Ele parecia conversa de tia. Depois, quando o Paulo Odoni teve que engolir o Renato como treinador, porque ele tinha ido muito bem no ano anterior. E o presidente Paulo Odoni não teve coragem de demiti-lo. Isso aconteceu com o doutor Fábio. Com o Luxemburgo? Quando assumiu e teve que engolir o Luxemburgo. E a torcida no Olímpico fica Luxemburgo. Então, escuta. Isso é coisa de política de futebol. Agora, o Renato acabou de cometer um erro. Por que precisava lançar um goleiro que não jogava há um tempão, que chegou no Grêmio no sábado e na quarta-feira foi colocado a jogar? Por que ele não podia fazer 2 semanas de treino antes de começar a jogar? Vanderlei? É. Mas eu acho que ele fez o certo. Pois é, eu não acho. Professor, ele não pode mais alimentar a esperança do Paulo Vitor? Mas que esperança? Às vezes, se coitado toma mais um frango, ele termina a carreira dele, nem nos outros times ele vai jogar. Mas como? Deixa ele quieto para arrumar uma feição. Olha um pouquinho. Primeiro lugar, Paulo Vitor, o frango que o Vanderlei aceitou não foi pior do que nenhum dos do Paulo Vitor. É o mesmo gol do Gustavo Scarpa do Palmeiras, é o mesmo gol. O gol do Ivan, lateral esquerdo do Caxias, é o mesmo gol do Gustavo Scarpa. E o do Gustavo Scarpa ainda é um pouco mais de longe e tem um pouco de curva. Então, né? O do Ivan até não foi em jogo decisivo. Porque não foi em jogo decisivo. Estamos comparando o lance. Mas então... O dano maior é o Não, mas o torcedor ignora porque não foi em jogo decisivo. Qual era a urgência? Qual é a urgência se esperasse 10 dias? Olha um pouquinho. Mas o professor não pode alimentar a esperança do rapaz. Não vai alimentar a esperança. Mas o professor, ele estava treinando. Bota de titular. Estava treinando sem jogar. Mas todos estavam treinando sem jogar? Era estreia no campeonato, professor? O Grêmio achou que ganhava... Ele estava treinando sem jogar desde maio, Maurício. É diferente de... Não, mas ele começou a temporada treinando. Goleiro ganha ritmo jogando, professor. Tem que botar logo.
É óbvio Maurício, eu adoro quando tu fala as coisas e te segura para não rir. Não, mas quando o Maurício está me provocando... Surpreendentemente, se ele está rindo ou não, eu concordo com ele. Pois Mas é verdade. Tem que pegar ritmo logo, ainda mais que é velho. Não tem que pegar ritmo É, logo. tiozinho. Tem que conhecer, tem que treinar 10 dias com os seus companheiros e aí estrear. O que ia perder? Qual era a urgência? O professor não treina com os companheiros, goleiro treina normalmente em separado. Sim. Os companheiros estavam jogando, então não tiveram grande carga de treinamento. Ele não treinaria com os companheiros. Que estavam jogando. Eles jogaram nesses teóricos 10 dias? Árbitro Felipe Endres, que é técnico, é do ramo. Fez certo ou fez errado o Renan? Não vai errar. Não, mas ele agora é profissional independente. Não vai dizer. Não tem nada a ver com... Eu vou falar de mim, da minha experiência. isso aí. Da minha experiência. Aí. 2 pontos que eu acredito. Eu entendo a versão dos dois, né? O ponto de vista dos dois. Mas assim, ó, acho que ele já vem para ser titular, né? Ele é contratado com esse tiquezinho ali do lado. Vai ser o titular. Ponto 1. Concordo com o fato que ele precisa de ritmo, então quanto mais cedo ele jogar, melhor. Agora, tem uma situação que é assim, ó. Tem aquela frase, né? Não tenha um ruim no grupo, porque uma hora ele vai ter que jogar. E longe de querer falar mal do Paulo Vitor, mas uma ressalva, eu não poria ele. Eu concordo com os dois, eu já sairia com o Vanderlei por um único motivo. Se ele vai muito bem nos 2 ou 3 jogos, fica difícil de eu tirar ele, porque ele foi muito bem, mesmo eu tendo trazido o Vanderlei para ser titular. Fica difícil tirar. Daqui a pouco pode dar um Grenal na semifinal, supondo que desse esse Grenal numa semifinal e que o Paulo Vitor fizesse milagres. Seria muito difícil tirar ele. Então é mais nesse sentido. Ele já fez, ele já fez. Então seria mais nesse sentido. Desculpa só. Seria mais nesse sentido que eu já arrancaria com o Vanderlei. Mas concordo com o seu ponto de vista. Acho que ele ficou muito tempo parado. Talvez fosse importante ele ter jogado o jogo a final da Recopa. Para já ter, eu não sei se ele chegou no dia. Não, ele chegou depois. Chegou depois. Então tivesse chegado antes. Chegou depois. Então tivesse chegado antes para poder jogar um jogo a mais. Na verdade, professor, ele chega no sábado e a Recopa é no domingo. Então não tem ele não estava inscrito. Professor, o Grêmio achou que ia ganhar do Caxias com o Fogão no gol, com qualquer um. Por quê? Aí ia poupar os titulares contra o Brasil de Pelotas. Ia botar a treinar contra o Atlético Paranaense. Exatamente, os titulares iam jogar contra o Atlético Paranaense. E aí ia colocar os reservas contra o Brasil de Pelotas, porque ia ganhar com os titulares do Caxias. Mas o ovo, que a gente conta com ovo, às vezes não acontece. O que eu estou dizendo me parece a coisa mais simples do mundo, talvez eu não esteja me expressando bem, é que o Vanderlei... Convencer a gente aqui é fácil. Eu quero ver o senhor convencer os seus pares lá na Câmara de Vereadores. Já vai ser complicado. Lá não vai ter nem muito tempo para falar, professor. Primeiro ele tem que chegar lá. E aí eu preciso dos amigos. Assim, o Grêmio contratou o Vanderlei e, em princípio, o Paulo Vitor vai ser o segundo goleiro do Grêmio. Tá certo? Pode acontecer amanhã ou depois, isso é do futebol, que o Vanderlei se machuque e o Paulo Vitor jogue. No momento em que tu traz o jogador, o titular, eu acho que não há dúvida que ele veio para ser o titular, mas tu mostra que tu ainda, se tu vai mandar o Paulo Vitor embora é outra conversa, mas tu vai ficar com ele como teu goleiro reserva imediato, ele joga um jogo, joga 2, é quarta e domingo, é quinta, né? É quarta, o Grêmio jogou com Caxias, e domingo. Pronto, na outra quarta já vai jogar o titular, sabe? Então nós ainda estamos longe de qualquer Grenal, qualquer coisa. E aí o goleiro, que já conhece, que já treinou, Paulo Vitor, eu confio em ti e tal, mas o outro veio para ser titular, tu é meu... Porque amanhã ou depois, isso nós já vemos acontecer 1000 vezes em futebol. O goleiro se machuca e vai jogar o outro. Mas por isso a frase do Felipe, não pode deixar o ruim no grupo. Deixa eu mandar um abraço pro Sandro. Por isso que eu comecei dizendo, se o Paulo Vitor vai ser o
goleiro reserva, é um raciocínio. Agora, se a direção do Grêmio concluiu, Paulo Vitor não presta para nada, é o ruim que o Maurício fala, nós só estamos esperando alguém que queira. É outra realidade. Deixa eu mandar um abraço, ver só a importância das redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, ou no Facebook oficial da Umbra. Um abraço para o Sandro Keck, lá em Guarapuava, Santa Catarina, me disse... Paraná. Guarapuava, Paraná, é que tem também aquela outra cidade que é do Tuta lá, mas já vou me lembrar. Maravilha, Santa Catarina. Porque são muito parecidos. É parecido com Guarapuava. Guarapuava, o Sandro Keck está nos assistindo lá. É verdade, quase a mesma coisa. Fiz uma confusão, é que eu peguei vários recados aqui. O Sandro Keck, lá em Guarapuava, no Paraná, sempre nos assiste e sempre me escuta na Rádio Grenal de manhã e me escutava em todas as outras emissoras. Ele disse que vai para onde eu for, só não vai para o inferno junto comigo. Eu não vou ir também, né? Olha aqui, ó. A controvérsia. Não, mas eu estou me comportando. O César Marques, lá em Lagoa Vermelha, né? Grande Vacaria. Mandou a imagem do programa aqui e tal. Lagoa Vermelha na Grande Vacaria. Professor, nós amarrávamos os cavalos lá em Vacaria. Pelo amor de Deus. Para deixar a nossa cidade limpa. Lagoa Vermelha é um subúrbio de Vacaria. São livres, não amarram uma chuteira de... O Fernando Coelho, Rec, está dizendo aqui que o Rec é sempre criativo e formador de opinião sensata. Diz que é teu fã. Muito obrigado, Pedro. Teu fã. O Adair Vasconcelos Miller, que assiste todas as noites também. Boa noite. Hoje o professor, até agora, está de parabéns. Pois ele falou... O que ele falou do Everton, concordo. Hoje o professor não está corneteiro. Olha aqui, ó. Olha, como é o nome dele? É o Adair Vasconcelos Miller. Professor, mais de 200 ao vivo, professor. Em primeiro lugar, Adair, difícil, muito obrigado pelo difícil. prestígio de tu estar assistindo o programa Cadeira Cativa, que eu acho que é uma excepcional opção. Não é porque às vezes me convidam, mas eu já disse para o REC, eu acho que é um programa que consegue realmente colocar os assuntos que interessam no nosso futebol. De forma eclética, né? Quanto a cornetas, eu tenho outros defeitos, mas existe uma coisa que eu não sou corneteiro, até porque eu não gosto de ser corneteado. Então eu evito de cornetear. E deixa eu mandar um abraço para 2 baluartes que vêm todos os dias no nosso Cadeira Cativa. Dr. Carlos Ribeiro, meu querido patrãozinho, o melhor patrão que eu tive na minha vida. E ninguém vai ficar bravo comigo aí, por favor. Né? Não, mas tu está só elogiando o Dr. Carlos, não falando mal dos outros. Os outros são todos ótimos. Até porque os outros são ótimos também. E o Lauro José de Quadros, que é dos que puxam para a carreira de jornalismo. As pessoas se inspiram nessas figuras assim, né? E vem ali, esse é o cara. Se tu falou no Lauro, eu vou tomar liberdade de mandar um grande abraço para o companheiro do Lauro. Aquele que formou com o Lauro a dupla de comentaristas que formaram gerações. Meu ídolo, Rui Carlos Ossa. Não, mas outra pessoa extraordinária. Meu companheiro de Copas do Mundo, Og Balaca minha, né? Só que ele tem bem mais do que eu, né? Não tem importância, mas ele ele e o Lauro foram referência em comentário esportivo, cada um com o seu estilo, cada um da sua maneira. O Lauro, inclusive, disse aqui no programa que o comentário esportivo no Rio Grande do Sul se divide em antes de Rui Carlos Ossman e depois de Rui Carlos Ossman. E sabe o que o professor diz de Lauro Quadros? Profissional de rádio mais completo que eu conheci. Vê que a recíproca é verdadeira. Não, eu ia dizer, o Lauro é aquele cara que era narrador. O Lauro era narrador, era repórter de campo depois, e só muito depois é que veio. O senhor sabe quem é que ele substituiu no rádio? Agora é teste de conhecimento. Substituiu como narrador, como comentarista. Repórter de campo. Não, como comentarista. Na Guaíba? Quando o Rui foi para... Não, o Rui foi para Gaúcho em 84. Quando ele foi lançado na carreira como comentarista e não quis recuar e não fez a Copa de 70.
Se ele quisesse voltar a ser repórter, ele tinha ido para a Copa de 70. Ele não quis, agora eu sou comentarista. Quem ele substituiu? Outro ídolo meu aí no rádio. Comentarista da Guaíba naquela época, não me lembro. Eu vou lhe dar mais uma força, professor. Não devia lhe ajudar, como diz o personagem aquele da escolinha. Em 70, então. 68 por aí. 68. Professor Mendes Ribeiro. 69 o Lauro fez a inauguração do Beira-Rio como repórter ainda. Hoje, não me lembro se já não era comentarista. Eles foram de barco lá para fazer a inauguração do Beira-Rio, saindo da Caldas Júnior. Mas vou lhe dar, não devia lhe dar uma chance. Mas vou lhe dar a chance. Como dizia o personagem do Escolinha lá. Folha Seca. Tinha um comentário na Guaíba chamado Folha Seca. Barreck. Não vou lhe incomodar mais. Professor. Amir Domingues. Grande Amir Domingues. Eu pensava que nessa época o Amir já não estava mais comentando. Não, ele entrou no lugar do Amir, como comentarista. Mas isso é depois de 70, bem não, depois. Antes. Não, antes. Antes de 70. Ele não quis voltar a ser repórter e aí não foi para a Copa de 70. E o Amir Domingues foi como comentarista? Não, o Amir Domingues foi para o jornalismo. Foi o Rui Carlos Oster. O Rui foi pela Guaíba. Foi pela Guaíba. E o REC já fazia escala na época, né, professor? A Guaíba tinha um pool com a Rádio Continental. Quando ainda não tinha transmissão a cores, né? A Copa de 70. Foi inaugurada na Festa da Uva em 1973. 73 ou 2? Aí agora... Acho que 2 é o Sesc Centenário, não é? Aqui é 72, que é o Sesc Centenário da Independência. Pode ser. Alguma coisa. Coitado do Felipe Edo. Chega, muito legal por história, nossa história, né? Esses Matusalém aí, né? Não, mas é a nossa história. É que eu vivi muito naqueles corredores e eu gostava de parar e conversar com os mais velhos para aprender exatamente essas coisas. Eu quero, né, fazendo um parênteses, eu quero o dia que eu chegar, que eu for mais velho, que eu tiver a idade de vocês, quero ter o conhecimento que vocês têm de estar me lembrando, de conseguir ter alguém com quem eu possa conversar a respeito disso. Muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz. Tu tem aí o Otacílio, tu tem aí o Filipão, tu tem aí o... Mas o exemplo... Renato, né? O exemplo é quando o Lauro vem aqui no programa, a lucidez do Lauro, né? A clareza quando de morreu ideias, o Dr. né? Ibsen, a primeira pessoa que eu liguei, depois de entrar no ar, na rádio e tal, foi pro Lauro Passos. Eles estiveram aqui e tal, mandamos as fotos, o Maurício me ajudou aí, mandei as fotos para ele. Estiveram juntos no programa, Isso. né? Exatamente. Em maio, 19 de maio de 2018. Exato. Bom, ligeirinho aqui, ó. Cebolinha confirma a ligação do técnico Carlo Ancelotti, do Everton, e abre portas para atuar na Inglaterra a partir de agosto. Está se despedindo aos poucos o Cebolinha. O jogador afirmou que certamente irá aprender muito com o treinador. O negócio não foi concluído nessa janela devido a travas do fair play financeiro da UEFA. Com os 2 gols marcados ontem, Cebolinha se tornou o maior artilheiro da história da Arena com 42 gols. Vai ser difícil de bater, hein? Porque o Luan, que era o outro que era postulante, saiu, só se voltar. Não, e ele está na cola do Renato como artilheiro do Grêmio, né? Passou o Ronaldinho Gaúcho, né? Passou o Ronaldinho Gaúcho. Thiago Neves e Diego Souza têm nome publicado no BID e estão liberados para a estreia. Kahneman tem edema ósseo e será reavaliado diariamente pelo departamento médico. Não há projeção de retorno do zagueiro. Ex-médico do Grêmio, Dr. Márcio Bolzoni, na verdade ele moveu a sessão trabalhista em maio, né? Então, agora que estourou, porque tinha um pedido de segredo, de justiça e tal, e acabou vazando. Contra o clube por divergência de valores pagos na demissão em 2018, se fala numa pedido de mais de 2 milhões, a gente sabe como é que a justiça trabalha. Pede, mas às vezes não leva metade. Mas outros médicos entraram na justiça, até porque o Grêmio conduziu sempre muito mal esse processo com os médicos nos últimos tempos, colocando todo mundo na mesma vala. No Internacional, Colorado antecipa a término do contrato de empréstimo de Wellington Silva. O jogador foi devolvido ao Fluminense. Com dores no tornozelo, Rodinei deixou mais cedo a atividade no CT Parque Gigante. Amanhã, reservas estarão em campo contra o Ipiranga pelo Gauchão. Os 2 clubes estão 100% de aproveitamento na tabela de classificação. Se empatarem,
a tendência é que classifiquem, porque aí obrigaria o Juventude a ter que ganhar as duas. E mais, quando entrarem em campo já poderão estar classificados. Basta o Juventude, antes, não ganhar do Pelotas. Ganhar do Pelotas. Então pode ser apenas para definir primeiro e segundo lugares. Provável time do Internacional: Marcelo Lomba ou Danilo Fernandes, em princípio Danilo Fernandes, Heitor, Pedro Henrique, Thiago Barbosa ou Carlos Eduardo e Wendel, Zé Gabriel, Nonato, Marcos Guilherme, Johnny ou Bosquilha. O Bosquilha é certo que estreia, não sei se começa, mas é certo que estreia. Sarrafiori e Neto ou Thiago Galhardo. Protestos no Chile pela morte de um torcedor do Colo-Colo, somados às manifestações políticas que retornaram, ameaçam paralisar novamente partidas de futebol no país. Manifestação está marcada para sábado e obrigou a federação a antecipar o horário da partida do Universidade do Chile, que é o adversário do Internacional na próxima terça-feira. Conmebol já marcou o jogo para terça-feira, confirmou o jogo para terça-feira. Falei com o Rodrigo Caetano, ele disse que o Inter vai viajar no domingo. CBF confirma também Brasil e Peru pelas eliminatórias da Copa de 2022 em Porto Alegre no dia 30 de março de 2021. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa e vamos de cara para o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Só ligar para o Laíri que vai sair negócio ou negócios, né? Porque tem mais de 1.000 terrenos ainda para você fazer assim uma comunidade lá da Lagoa Cortada. E mais, daqui até lá, só vai ficar 1 quilômetro sem asfaltar. E não tem problema nenhum, porque vai ser no final da Lagoa Cortada. Então, toda a extensão do caminho, da propriedade, tudo asfaltado. Para você ter uma ideia. E outras casas, tudo com porta aberta, com todas vizinhanças, todo mundo sabe o nome de todo mundo. Uma maravilha. Jogam canastra, baralho, bocha. Pontinho também. Bolão. Tem tudo lá, é um negócio impressionante. Eu queria aproveitar a audiência desse programa para dar um depoimento que eu considero muito importante. A gente fala tanto do nosso sistema de saúde e normalmente se fala muito mal. Então eu quero dar o depoimento que eu, por ter um familiar doente, um familiar que passou por um transplante, eu tive a oportunidade de ver o trabalho, entende, do nosso SUS. E tanto na realização do transplante. Antes, durante e depois. Como no acompanhamento depois. Na busca de remédios, porque o SUS fornece os remédios necessários para as pessoas transplantadas que são obrigadas a ficar tomando remédio permanentemente. A gentileza, a atenção, a disponibilidade dos funcionários, tanto do INSS como do Centro de Saúde Modelo, onde eu tive a oportunidade de estar, é uma coisa marcante. Trabalhando em condições difíceis, atendendo muita gente, tem muita fila, porque eles atendem muita gente, e sempre com um sorriso, sempre disponível, sempre, não houve uma vez, já fazem alguns meses, que houvesse qualquer problema com os remédios. Olha,
E é um serviço universal. Né? São raríssimos os países que têm esse serviço universal de saúde como o nosso SUS. Claro, ele tem coisas a serem aperfeiçoadas, óbvio que tem. Agora, por favor, o que já temos é muito digno de admiração. Não, faço minhas as suas palavras, porque meu irmão teve um atendimento extraordinário em Santa Catarina, também no serviço do SUS. E agora, sábado passado, eu tive que levar uma senhora literalmente infartada para um posto de saúde em Xangri-Lá. Essa senhora teve todo o atendimento ótimo no posto de saúde, foi transportada por uma ambulância para Capão da Canoa, no Hospital Santa Luzia, atendimento VIP. As pessoas com discernimento, esse caso é mais sério, aquele ali é menos sério, aquele ali está machucado, aquele lá não sei o quê. O que não quer dizer que seja tudo perfeito. Não. Sabe, às vezes, tu estava elogiando, então tu acha que está tudo bom. Não, só importante que se registre que há muitas coisas boas, até para a gente, quando tiver que mencionar algo que não é bom, ter muito mais credibilidade. Uma falha que ainda tem no Sistema Único de Saúde é a consulta. Tem que marcar um ano antes, às vezes. Isso aí é ruim. Agora, se precisar, se tiver um mal súbito, se tiver uma emergência e ficar caracterizado isso, ninguém subestima a importância daquele episódio. Ninguém. Eu ouço histórias como a sua, a minha, do Rogério Belk, que a mulher morreu com câncer. O Rogério Belk diz para todo mundo, olha, o atendimento é o mesmo. Os médicos diziam que é o mesmo, que não tem mais o que fazer do que o SUS faz. Nem que queira. E a fila dos transplantes é uma fila única. Não existe fila particular e fila do SUS. Quem quiser comprar órgão tem que ir para a Colômbia. Já voltamos. Quanto é que e não é piada, hein? Não é piada. Quanto é que o Cruzeiro tem que pagar até dia 1º de abril para não ser rebaixado na FIFA para a Série C? Segundo Saulo Frois, que é o presidente do Conselho Gestor do Cruzeiro, o Cruzeiro deve 60 milhões de reais em dívidas que estão ajuizadas na FIFA e o prazo para pagar é até dia 1º de abril. O Inter deve 15 na FIFA. E ele disse na entrevista... Edenilson, Nico Lopes e Cuesta. Ele disse na entrevista que não faz a menor ideia de como conseguir o dinheiro para pagar essa dívida e fez questão também de destacar que existem dívidas gigantes tributárias e que o Cruzeiro está indo a Brasília, foi hoje a Brasília, uma comitiva de dirigentes, para renegociar com o governo federal para tentar seguir no Profut. Mas o Cruzeiro tem jogadores, não? Tem patrimônio, né? O Cruzeiro pode vender o Dedé e arrecadar. Só falta achar quem queira pagar, porque como o clube está desesperado por grana, baixa o preço, né? Pode baixar, mas tu vende o Dedé por 30 milhões de reais. Por favor, vende. E vende rápido. Não sei se tão rápido. Tu vende o Manuel... Corinthians, Palmeiras... Tu vende o Manuel por outro tanto. Sabe? O Cruzeiro tem uma dupla de zaga, tem 3 zagueiros. O Manuel já não era do Corinthians? Não. Não, ele foi emprestado para o Corinthians e voltou para o Cruzeiro. Voltou para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem Dedé, Manuel e Léo. Mas que dinheiro vivo, cash. Porque a FIFA é o seguinte, tu perdeu em todas as instâncias, agora tem que botar... O Alexandre Chaves Barcelos, a respeito do episódio do Internacional, ele não me falou exatamente o valor. Né? Um outro cidadão me disse, dá 13.700 e pouco, mas até pagar dá 15, redondando. Mas o Inter tem como ainda discutir até com os clubes. Sim. O Inter sinalizou com vontade de pagar, sinalizou com o dinheiro que vai entrar, mostrou o calendário de pagamentos, a ordem do dinheiro que vai entrar da Globo, da CBF. É completamente diferente da situação do Cruzeiro. Não tem nada a ver. Eu só falei porque tem muita gente na FIFA. Não é só o coitado do Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro pode arrecadar esse dinheiro. Pode arrecadar, o Cruzeiro tem... O problema é que o Cruzeiro quer arrecadar para tentar montar um time, né? Ele tem que disputar a Série B ainda. Não, o Cruzeiro primeiro tem que pagar isso aí, senão ele não vai disputar nada. Ele vai começar a Série B depois desse episódio, o professor tem razão. Né? Mas é depois, 2 semanas depois. O Fluminense foi para a Série C.
Sim. E o Parreira foi treinar, o Odair jogou lá na Série C. Na verdade, o Fluminense voltou da Série C para a Série B, jogando. E da B para A voltou no Canetaço. Voltou no Canetaço, junto com o América Mineiro, Juventude. Isso. E o Gama, acho, tinha um problema na justiça. Acho que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Pode ser? O Gama, acho que foi outra confusão. Que foi quando um time do Paraná, não me lembro se o Atlético ou alguém, ficou fora. Foi aquela confusão com o Clube dos 13, que tem aquela famosa entrevista com o Dr. Fábio, em que perguntaram para ele: olha, vocês decidiram que ia subir esse, aquele, Juventude, o Fluminense e tal, por que não subiu esse do Paraná, que está exatamente na mesma situação? O Dr. Fábio olhou para o rapaz: qual é a próxima pergunta? Fábrica Fantástica. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para seu evento ou sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento pelo 99-118-51-47. Você passou no vestibular? Está procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure a Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Pronto. Seu problema está resolvido. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3225-2378. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Feirão de Tintas FAC. Preço à vista em 10 vezes sem juros nos principais cartões. Mais de 10 mil cores das marcas Killing, Renner, Souvenir, Montana, Hidronorte, entre outras. FAC, materiais de construção do seu Wilson FAC. Conheça a loja lindíssima na Florianópolis 2855, aqui em Canoas, no bairro Matias Velho. Ou ligue 3415-6100. O chororô começa dizendo: vi lá no Cadeira Cativa. O REC diz que vocês são bons. E aí começa a negociação. E por falar em chororô e negociação, quem está chorando bastante negociando é o Flamengo com a Globo, né? Agora está até na justiça contra o Campeonato Brasileiro. Contrato do Brasileirão. Mas eu não estou entendendo isso aí. Eles não são os queridinhos. Aí é que tá, Rec. O Flamengo está alegando na justiça que foi prejudicado no ano passado, dentre outras coisas, porque teve poucos jogos seus exibidos na TV aberta, porque a Globo optou por exibir na TV aberta jogos que são do esporte interativo, para que o esporte interativo não tivesse uma possibilidade de quase que exclusividade, porque na maior parte dos jogos tem o Premiere também. Mas por essa opção da Globo, o Flamengo se sentiu prejudicado, porque na divisão de valores ele recebeu pouco da aberta. Ele recebe muito do Premiere, mas recebeu pouco da aberta. O Atlético Paranaense, por exemplo, recebeu mais pela aberta do que o Flamengo. E eles acham que isso está errado. É que, na verdade, o momento do futebol brasileiro ele é muito incomum. Há uma enorme disparidade entre o Flamengo e os outros. Essa é a verdade. Até em relação ao Corinthians. Mas o Flamengo, que já era a maior torcida, assim, 40 milhões. Sabe, percentualmente, o Flamengo tem 5 vezes o que tem um dos nossos clubes, por exemplo. Então, é muito... E agora, com essa força no futebol, porque o Flamengo sempre teve isso, mas sempre foi bagunçado. A gente tem memória curta. Mas eu me lembro de assistir uma entrevista do goleiro Júlio César, goleiro da seleção brasileira, um grande goleiro, goleiro da Internacional de Milão, campeão mundial, em que perguntaram para ele nessa entrevista por que ele estava saindo do Flamengo.
Ele disse, eu estou cansado de jogar para não cair. Eu estou cansado de participar de um campeonato cuja a grande meta do meu time é não cair. Eu quero disputar títulos. E ele estava saindo do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não tinha condições. O Flamengo não disputava. E quando ele voltou, quem não tinha mais condições era ele. Não, aí ele já estava velho. Aí é outra. Não, só para fazer um trocadilho. Uma pequena maldade. É, uma coisinha. Mas a gente também traz pra cá uns que não tem condições mais, né? A gente gosta de dar um plano de aposentadoria. Só um pouquinho. Pra cá, não no cadeira cativa. Não, pra cá pro sul. Não, aqui não, todos têm porque ele ficou dizendo, eu digo, mas que queimada nos convidados. Não. Dos jovens, em quem você aposta todas as fichas, média quantidade de fichas, menos fichas, desses da Taça São Paulo, desses da transição? Depois que o Felipe respondeu, eu quero fazer uma observação sobre um jovem do Grêmio. Eu quero muito ver o Peglo, para ver o que ele pode render. Eu queria ver o Guilherme Pato, eu gostei muito da taça dele. Outro menino que eu queria ver. E no Grêmio eu queria ver o Ferreirinha, jogar um pouco mais, né? Tomara, acho que essa situação da venda do Everton talvez seja a melhor venda possível para um clube, porque tem 6 meses para procurar um substituto, né? Então acho que vai ser tentado o PP ali, mas eu queria ver o Ferreirinha. Eu gosto do estilo de jogo dele, de drible, de ir para cima. Acho que o futebol carece disso. Eu cresci vendo jogadores assim. Participou do segundo gol do Grêmio ontem. Eu cresci vendo jogadores assim e eu sinto saudade de ver. Então, eu gostaria que ele tivesse mais chance. E a minha observação era, não foi combinado, mas eu ia falar sobre o Ferreirinha, de que esse menino... Que afirmação, né? Não, mas tu vê, ele esteve emprestado ao Cianorte, do Paraná. Não jogou. E não foi bem. Ele esteve emprestado ao Aimoré, aqui. O presidente do Aimoré disse aqui que ele sentia dores enormes. Teve facite plantar. Ele não pôde jogar... Eu tenho facite plantar. Mas tu joga um pouco menos que o Ferreirinha. Às vezes. Então, eu sou rápido também. E veja agora, esse menino, cada vez que entra, é claramente um diferencial. A gente imaginava o PP para o lugar do Everton e, de repente, surge o Ferreirinha. Tem alguém empurrando o PP para frente. E é legal porque ele, na época que eu trabalhei lá, eu pude trabalhar com ele e acho que esse é um ponto legal, né? Porque ele foi emprestado muitas vezes, né? No São Luís de Juí, jogou com o Paulo Baia. Ele foi lá no São Luís de Juí. Ferreirinha? Eu não me lembrava. Eu me lembrava desses dois empréstimos. Então ele não vai na primeira fervura já. Não, ele é bem rodado, assim. Ele já jogou em 21 a 22. Então ele é bem rodado, ele vivenciou muitas coisas. Meu né? pão que o diabo amassou. Exato. Então ele virou homem na dor. E acho que isso daí é uma coisa legal. Ajuda. Tipo, uma pressão da torcida, do estádio, ele não vai sentir. Ele teve aqui onde tu tá sentado, um espetáculo. Né? Eu acho que o Grêmio vai ter um desafio, porque enquanto o Everton não for vendido, tendo o PP, que é uma afirmação, hoje não é uma promessa, é uma afirmação. E tendo esse menino surgindo, no mínimo com esses 3, o Grêmio vai ter que fazer algum esquema que aproveite pelo menos 2 deles. Mas aí, professor... Vai ter que tirar o Diego Souza. Não, e aí eu vou acrescentar ou o Jean-Pierre. Ou o Alisson. Ou o Matheus. Não, esse aí já vai. Mas como já vai? Não, já vai. Não, esse aí já vai pro banco. Mas já vai pro PP, ou vai pro Jean-Pierre, ou vai pro Ferreirinha. Pro Jean-Pierre. Pro Jean-Pierre, não. Não cabem todos na mesma função na meia. Mas aí... Não. Eu não duvido que o Matheus Henrique vire o homem da direita. O Grêmio já cometeu esse erro com o Luan. O Grêmio tentou o Luan nas beiradas. Então ele vai perder pro PP, o Alisson. Pode ser. Aí pode ser. Mas já está desenhadinho. Ontem o Wagner Martins perguntou na coletiva. Como o Thiago Neves vai disputar a posição com o Jean-Pierre. Aí é que eu quero entrar, professor. Porque o Felipe trabalhou com o Jean-Pierre na base e muitos já estão defendendo a ideia, aqui no Cadeira Cativa, vários conselheiros defendem, que o Jean-Pierre tem que jogar na do Maicon, que ele tem que recuar um pouco mais para que ele consiga jogar com o Thiago Neves. E aí, se trocasse o Rafael Carioca pelo André, tá pronto o time.
Como? Vai jogar com 14? Não. Rafael Carioca, Maicon ou Matheus Henrique. Vai jogar o Matheus Henrique. Então, não, porque o Maicon é o capita. Eu falei o ou só por... E podia botar o Lucas Silva, porque daqui a pouco, né? Não, mas para um são pouquinho. bons jogadores. O Mateuzinho é titular ao Lucas Silva quadrado. foi pro Real Madrid. Pode ir por onde ele quiser. O Maicon é o capita há 4 anos. O Matheus é titular do Grêmio com o pé amarrado. Tá, então vamos lá. Pelo amor de Deus. Se eu trouxesse Rafael Carioca. Porque faltam 5 no grupo, né? Como é do 4-2, 3-1, então tá o Rafael Carioca, um pouquinho mais recuado e tal. Matheus Henrique. Agora, Everton de um lado, PP do outro. Thiago Neves e Diego Souza. Deu? Quer dizer, não tem mais lugar para ninguém. Tu vai sentar o Maicon, tu vai sentar o Jean-Pierre. Mas vou fazer o quê? Agora é o que lhe digo, 14 não dá. Não vai trazer o Rafael Carioca. Tão simples. Mas não tem um 5 no elenco? Tem. Quem que é o 5? Ontem o Grêmio admitiu isso, Nico, tem o Lucas Araújo. Tem o Lucas... Tem o Lucas Silva. O Grêmio não joga com os 5 tradicionais. Mas aí vem um jogo contra o Flamengo e vira aquela coisa. Não vira aquela coisa. Aí bota o Paulo Miranda na lateral para tentar trancar um pouco. Aí faz umas coisinhas não é verdade, assim. Não é verdade. É verdade que naquele jogo o Maicon foi o terceiro do meio campo. Só um pouquinho. Botou o Paulo Miranda de lateral porque o Grêmio não confiava na capacidade dos 2 laterais que tinha. Cumpriu a promessa o Renato, hein? Então, se eu botar o Paulo Miranda, tem que mandar os laterais embora. E mandou os 2 embora. E mandou. Então, o Grêmio tinha o Jean-Pierre machucado e o Luan machucado. Para um pouquinho. Por isso que o Grêmio inventou. O Grêmio não joga como o número 5, como está jogando o Internacional, só para ter uma referência. O Grêmio joga com 2 volantes de saída. Eu não estou discutindo qualidade. Quando jogava Michel e Arthur... Não, Michel e Arthur. Felipe Endres. Não mesmo. O teu time, vamos ver. O meu time? Não, mas só me responde isso. O Grêmio não joga com 2 volantes em linha? Mas um sempre ficou um pouquinho mais. O Jailson ficava mais. Mas o Wallace ficava um pouco mais. Nunca foi titular do Grêmio, o Jailson. O Jailson foi titular do Grêmio? Foi. Campeão da América. Inclusive jogou quando o Michel se lesiona lá contra o Lanús. Quando o Michel se lesiona e faz artroscopia na reta final. Não, para um pouquinho. Jogou com o Michel, jogou com o Romulo, jogou com o Jailson, jogou com o Wallace. E o Inter foi campeão com o Gabiru. Professor, e com o Michel. Mas o Michel jogou na Libertadores. Mas então, se eu vou por essa sua tese. É o time titular do Grêmio na Libertadores. Professor, se eu vou. Meio campo titular do Grêmio. O Wallace, Jailson, na Libertadores? Não, era Michel e Maicon começou. Mas na finaleira lá em Lanús. Sim, só que e aqui em Porto Alegre também. Jailson, Arthur, Luan, Fernandinho. Pela tese. Barrios na frente. Pela tese do professor. Coisa. Pela tese do professor de que como saiu lesionado era o titular ainda, o Maicon era o titular na Libertadores e o Arthur era reserva. Foi o melhor da final da Libertadores sendo reserva. O Maicon jogou com o Arthur também. Não na Libertadores. Tanto que foi tentado jogar de novo, tanto que se discutia quando se falava em Maicon e... Ele jogou com o Arthur, naquele Grenal de 3-0 que o Grêmio passeou contra o Internacional no segundo tempo, Arthur e Maicon destruíram. Isso... Eu acho que até o Arthur entrou no segundo tempo. Isso que vocês estão falando é 2018, eu estou falando da Libertadores 17. Libertadores 17, o Arthur... Jogou muito pouco com o Maicon. O Arthur estava no banco... O Renato dizia no início da Libertadores que o Arthur era um jogador mais pra frente, que não era volante. Isso. O Arthur só virou titular porque o Maicon lesionou. Então, pela tese do professor, que o Jailson não era titular na Libertadores porque o Michel era o titular e lesionou, então o Arthur foi o melhor da Libertadores na final sem ser titular. Porque o titular era o Maicon que estava lesionado. O melhor... Maurício está aqui só para ele complicar. O melhor Grêmio é com 2 volantes que jogam e marcam. Esses 2 volantes de qualidade... Quem é o William Arão do Grêmio? Quem é o William Arão do Grêmio? Nenhum. O Flamengo joga assim também. O melhor... Mas tem que ter um William Arão. Não tem que. O melhor Grêmio é com Maicon,
Arthur e depois Mateuzinho. Esse é o melhor Grêmio. Esse é o Grêmio que pode enfrentar o Flamengo. Esse é o Grêmio que pode eventualmente enfrentar o Flamengo. Se o Maicon estiver inteiro como está agora e jogar do lado do Mateuzinho. O Flamengo pode esperar, a tua hora vai chegar. Felipe Endres. O meio campo do Grêmio, se eu fosse treinador... Não, do Vanderlei pra frente. Não, Vanderlei... Vai do gol. Deixa ele ser treinador. Então pronto. Vanderlei pra frente. Atrás está escalado. Como tá escalado? Vanderlei, Tá Bruno Cortez ou Caio Henrique? Caio Henrique. Mas, não, comprou o Caio Henrique para ser reserva do Bruno Cortez. Comprou o Vanderlei para ser reserva do Paulo Vitor? Não, titular. Não, Por isso é só esperar 2 jogos e assumir. Bruno Cortez ou Orejuela? Um joga de um lado, outro joga do outro. Não, o Bruno Cortez não. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz ou Orejuela? Ou tem o Léo Tu sabe Gomes qual também. é a resposta, Rec? Vitor Ferraz, por enquanto. Mas fala Meu, teu time. sim, daqui uns Vanderlei, 5 Orejuela, eu botaria. Orejuela, viu? Eu colocaria. Jeromel, Kahneman e o Caio Henrique. Tá, Aí treinador, óbvio. Mateuzinho e Lucas Nós Silva. estamos derrubando o Renato, colocando Felipe Endres. Mateuzinho e Lucas Silva. Tá. PP na direita, Everton na esquerda, Jean-Pierre de 10 e um 9, que eu acho que ainda não tem. O Diego Souza, não? No meu time não jogaria. Nem o Thiago Neves. Nem o Thiago Neves. Eu. Não, e nem o Maicon. E nem o Maicon. Gente, ele jogou o meu time, Maicon. Se eu sou treinador, Como é que é Aqui, ó, no meio pra só frente? Toca e me voe. Só faltou Mateuzinho e tirar Lucas Silva. o Jeromel para tirar toda a espinha dorsal do time. Mateuzinho. Tirou o Maicon. Revolucionou o Felipe? Ele tirou o Maicon, tirou o Thiago Neves, tirou o Diego Souza, tirou todos Tirou os tiozinhos. que são os titulares do Renato. Lucas Silva, Mateuzinho, PP e Everton, Thiago Neves. Jean. E Jean-Pierre. Não, Jean-Pierre, Jean. não o Thiago Neves. E um 9 que Falta não... um 9. Não, Ainda falta um. Hoje eu jogaria com o Luciano. Sendo sincero. que tu não Luciano, Hoje eu jogaria com o tá? Luciano. Completou o time. Sim. Mas acho Tá, mas que o agora Grêmio ainda vai trazer um 9 fera. não vai. Não vai Trouxe o mais. Diego Souza. Qual é o time titular do Renato agora? Não. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Caio Henrique. Maicon, Mateuzinho, Alisson, Thiago Neves e... Everton e Diego Souza. Everton e Diego Souza. Não, mas Everton e Diego Souza. E Aí Jean-Pierre tá no sobrou banco, Jean-Pierre. PP no banco. tendo algumas coisas que eu vejo. Tendo Jean-Pierre, PP, Ferreirinha. Lucas Silva Ferreirinha, como tudo na reserva. primeiras opções. É que eu vejo algumas situações, por exemplo, da maneira que eu penso, se eu perco a bola, eu quero pressionar rápido, né? Eu perco a bola, então eu quero que a minha equipe caminhe para frente e não caminhe para trás. Se eu quero perder e caminhar para frente, eu preciso ter jogadores mais intensos. Diego Souza não marca ninguém, Thiago Neves não marca ninguém. E o Maicon, hoje, do jeito que tá, poderia organizar com a bola. Sem a bola, ele já não tem mais aquela volúpia que ele tinha antigamente de conseguir marcar. Então, eu teria os 3 no banco por isso, né? Porque eu penso futebol dessa O maneira. Jean-Pierre marca alguém? Mas eu acho que ele ali é a diferença entre todos os outros Mas eu jogadores. digo, né? em termos de marcar ele e o Thiago Neves, é pau a pau. Podem até ser similares, mas eu vejo ele mais parecido com o Douglas, o Doga 10, porque ele mais não no sentido com a bola, sem a bola, né? O Jean, quando jogava comigo, perdia a bola e conseguia correr para frente, né? Eu acho que isso tudo é questão de estímulo, né? O hábito é alguma coisa que a gente faz E repetidamente. tá falando que viu esses meninos? Crescer. Mas né? então- Eu já disse aqui e digo em todos os lugares que eu vou, de todos os jogadores que eu trabalhei na vida, o com mais potencial, o com maior potencial, Jean-Pierre. Eu sempre disse isso. Isso é um depoimento muito importante. Sempre disse isso. E o segundo, Arthur. E aí, indo ao encontro do que tu falou... Indo ao encontro- Potencial. Potencial. Aí vai da cabeça. Aí tu tem que ver a Tudo bem, história e tudo bem. o passado, né? A família, a Tudo bem, sustentabilidade. todo o resto, a personalidade. Exato, Mas, tudo isso. mas Bola. diz, É, como Tu se não recuaria, então, o Jean-Pierre? Não, e aí é que eu ia entrar nessa questão. Eu acho que a grande sacada de Arthur e de Jean são meio-campistas. Se tu quiser botar os dois, o Arthur pode jogar de 5, de 8 e de 10. Comigo ele era 10 e faixa. O Jean pode jogar de 8 e de 10. Muito bom. Tranquilamente.
Terminamos com uma opinião pesada. Valeu, obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Opinião de treinador. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Segunda-feira tem mais.